Bem, boa tarde, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas à nossa reunião quinzenal do LIER para os nossos debates da produção coletiva do nosso grupo. Hoje a gente vai debater com o Marney Garrido a sua pesquisa de mestrado que está em andamento no programa de pós-graduação em História da UFAL. Ele trouxe o tema Contra a Liberdade de Consciência, Conflitos e Casos de Intolerância entre a Maçonaria e a Igreja Católica via Imprensa Alagoana, 1870-1889. O Marney também disponibilizou para a gente lá no nosso grupo um capítulo, que é o primeiro capítulo da dissertação, que ele provavelmente vai qualificar aí até setembro, né, que é o nosso prazo. Então eu espero que vocês tenham podido ler, para a gente poder então aproveitar o máximo possível da discussão que o Marney vai trazer. Então, Marney, fica super à vontade, muito obrigada por trazer aí a discussão para nós, né, para o nosso coletivo. Você tem aí um tempo que você quiser para apresentar, fica à vontade, e depois a gente abre a roda para a discussão. Bem-vindo, Marney, é contigo. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Bem, gente, se alguém não estiver me escutando, dá um sinal que eu tento melhorar aqui. Essa pesquisa, né, ela é uma continuação do tema do TCC, que foi desenvolvido no PIBIC, durante a graduação, sobre a Igreja Católica e o avanço do ultramontanismo, né, aqui na província de Alagoas, focando nos casos de intolerância entre a Igreja Católica e a maçonaria, entre os anos de 1870 a 1889. No caso da dissertação do mestrado, naquela época, a, o foco foi mais assim no caso da imprensa, aqui ainda é, na realidade, mas o principal esforço aqui é, no caso, explorar novas fontes que, ao longo desse intervalo de tempo, foram localizadas, né, pela pesquisa. Bem, o primeiro capítulo, apesar do tema ser na província de Alagoas especificamente, mas o pessoal que deu uma lida deve ter percebido que eu não cheguei ainda a aprofundar especificamente o caso de Alagoas. Isso é uma coisa que eu estou fazendo agora no segundo capítulo, que está sendo escrito, ainda estou caminhando nele. Aqui eu tentei dar um apanhado histórico, porque conforme o que eu trabalho especificamente, essa relação de intolerância entre as duas instituições, o que eu tentei trazer aqui foi como isso foi construído ao longo do tempo, do século XVIII especificamente, até chegar no recorte temporal do século XIX. Aí, no caso, eu começo, né, dando uma introdução sobre a história da maçonaria, que quando é que ela teria começado, que isso como é que eu digo, é motivo de discussão, né? Quem pega livros de história da maçonaria, referente à ordem, vai ver que grande parte deles, geralmente escritos por maçons, vão tentar traçar uma antiguidade até, ou pelo menos as origens de elementos dos ritos dos maçons, até o Antigo Egito ou anteriores, mas para fins de pesquisa, o que interessa para a gente é o século XVII, especificamente o ano de 1717, porque por mais que se tenha essa coisa, essa tentativa de retração à origem mítica, o Antigo Egito, enfim, o que interessa é, nesse caso, a formação da Grande Loja da Inglaterra, porque é ali que vai se ter toda essa sistematização, né, de como vai funcionar as lojas maçônicas, tipo, com um grande oriente, uma grande loja, e lojas satélites orbitando ali, tendo seus ritos regulados de acordo com as constituições emitidas por esse grande oriente. Que, no caso, uma das primeiras foi a Constituição de Anderson, que vai ser meio que a diretriz, que vai dar o norte a todas as outras constituições maçônicas ao longo dos anos seguintes. Já no ano no próprio século XVIII ainda, né, o Papa Clemente XII, ele já condena a maçonaria. Anterior a ele, acho que foi o bispo Fleury, se eu não me engano, o nome do bispo francês, que ele chega já a condenar a maçonaria e outras ordens secretas, né, outras sociedades secretas. Mas, no caso, para se ter uma coisa assim, institucionalizada, assim, algo oficial, o primeiro foi Clemente XII. Aí eu trago aqui
no tópico 1.2, histórico de condenações, né, tem até uma tabelinha aqui, que essa daqui eu corri atrás para conseguir fazer, porque apesar de ter muita coisa no site do Vaticano, ainda tem documentos que estavam ausentes lá, então tive que sair cavocando pela internet, pegando alguns sites que tinham acesso a, porque tem também as publicações compiladas, né, de documentos dos papas, dos pontífices, então alguns fizeram o favor de publicar online e deixar disponível, então isso facilitou muito. E o que eu tentei colocar aqui, eu vi essa tabelas semelhantes em outras obras que eu li, mas elas não estavam assim tão extensas, porque alguns deram preferência a colocar somente aquelas em que era explicitamente definida a maçonaria, mas eu achei que era válido colocar outras que eles colocavam assim, ordens secretas, sociedades secretas que incluem a maçonaria também, não especificamente para a maçonaria, mas que, por entendimento, a gente deduz que é a maçonaria, ou ordens que conspiram contra a igreja, como está em muitas dessas bulas aqui. A gente vê aqui que foram muitos documentos em espaços, assim, às vezes muito curtos, né, como se a gente pega, por exemplo, o caso de Pio IX, Pio IX junto com Leão XIII, acho que foi o Papa que mais condenou assim, a sociedade secreta como um todo. E aí eu tento traçar esse paralelo de condenações também com o Brasil, porque alguns desses documentos, como por exemplo a Santo Dolores e a Exotainista, elas foram feitas especificamente para o caso do Brasil, aqui quando estava tendo aquele período lá da questão religiosa. Já no caso da maçonaria no Brasil, as origens dela no Brasil, bem, isso aí também é um pouco difícil de retraçar. Lendo a bibliografia, né, eu achei alguns historiadores que colocam no século XVIII também, né, a loja acho que é Cavaleiro da Luz, na Bahia. Outros vão dizer que foi já em 1800, acho que foi 1808, 1818, não lembro. Foi com José Bonifácio e Gonçalves Ledo, né, que foram os dois grandes expoentes aí que eram divergentes enquanto a gestão da própria ordem e tal, mas que foi quando se teve a criação de fato de uma maçonaria organizada, uma maçonaria que inclusive ela rompe com uma maçonaria mais portuguesa, né, já que, segundo alguns, a intenção desde o início era justamente separar o Brasil de Portugal, então uma maçonaria mais nacional, mais brasileira, era um dos requisitos, mas diretrizes, né, do programa. E, enfim, querendo ou não, a, a, a a origem em si, que dá para ser repassada, no caso, que interessaria seria do século XIX, porque na década de 1860, 1863 especificamente, quando se tem a cisão ali do Grande Oriente Brasileiro, que a gente vai ver o Oriente da Rua do Lavradio e o Oriente da Rua do Vale dos Beneditinos, a gente vai ver que tanto de um lado quanto do outro, uma vai ser a do Lavradio, ela vai ter uma tendência de ser uma maçonaria que ainda vai tentar dialogar com a monarquia, e ser um tanto assim mais conservadora em questões políticas, no caso. Já do Vale dos Beneditinos, sob a liderança de Saldanha Marinho, a gente vê que é uma maçonaria que ela vai ter um viés mais republicano. E aí, quando eles tentavam fazer essa disputa de memória de qual era o Oriente legítimo, uma vez principalmente que se tinha uma opressão internacional da maçonaria, né? E isso tanto a maçonaria inglesa quanto a francesa. Se tivesse uma reunião que se consertasse isso, né, que não poderia ter esses dois orientes, se tentasse uma conspiração, a gente vai ver os dois blocos tentando provar sua legitimidade. E aí que a gente vê uma disputa de memória entre esses dois orientes. O do Lavradio, sob a liderança do Visconde do Rio Branco, ele vai tentar retraçar a linhagem a José Bonifácio, como sendo o patrono da independência, aquela coisa toda. E os beneditinos, sob a liderança de Saldanha Marinho, eles vão tentar ligar essa herança muito mais a Gonçalves Ledo. E aí o que a gente tem por parte dos beneditinos é uma tentativa de fazer parecer com que os maçons do Lavradinho fossem, na realidade, louvassem o passado de um traidor, porque José Bonifácio era visto meio que como um traidor, já que quando se iniciou ali Dom Pedro I, né, na ordem, ele assume rapidamente o grão-mestrado da ordem, sob o nome de Guatimozin, e é em referência a acho que foi o último imperador azteca, se não falha a memória, o nome que ele pega na iniciação lá.
Posteriormente, o Dom Pedro I ele fecha, né, as lojas maçônicas. E isso faz com que, para a memória dos beneditinos, ele passe, e o José Bonifácio, que era seu apoiador, assim, ele passe como um traidor da causa. Logo, seria uma maçonaria ilegítima, traidora dos seus princípios, já que na maçonaria a traição é justamente, como é que eu digo, essa parceria, esse segredo e essa irmandade, essa cooperação que definiria também a sociabilidade ali do maçom. E uma traição seria algo imperdoável. Nesse meio tempo, a gente tem, já na década ali de 1860, a fundação das primeiras lojas aqui em Alagoas, a Virtude e Bondade, né, que tinha os seus trabalhos encerrados, acho que é na década de 1880, mas depois ela volta a reabrir em 1993. Foi feita a amizade alagoana também, ela, ela acho que é fundada em 1868, se não me falha a memória, e que se tornam as lojas assim que são as mais importantes em questão assim, da capital. Grande parte dessas lojas elas surgem como pertencentes ao Oriente Lavradio, porque tinha essa divisão, você tinha a fundação da loja, você se filiava a um Oriente ou a outro. Mas a gente vê que vai ser uma coisa assim bem fluida, ainda não consegui direito identificar, porque parece que há também uma disputa territorialista entre as duas lojas, no sentido de dizer que uma loja é sua, mas não necessariamente ela está tão inclinada a você, porque até é questão mesmo de comunicação entre as províncias, não sei como é que isso atrapalhava exatamente, mas a gente tem uma loja que hora está com uma, hora está com outra, e hora está no boletim de uma e hora está no boletim de outra. E esses dois grandes orientes, eles tinham a sua própria imprensa, que eram os boletins, né? A gente tem um boletim dos beneditinos, tem também a imprensa do Lavradio, com o período da unificação ali durante a questão religiosa, para poder ir de encontro à Igreja Católica, esses dois orientes se unem, mas é coisa que dura acho que menos de 5 anos. Porém, o Vale dos Beneditinos ele continua usando o nome de Supremo Conselho Unido do Brasil, justamente numa outra tentativa de ao Lavradio. E nisso eles sempre têm divulgação, né, no boletim deles das relações das lojas, dos nomes de maçons proeminentes das províncias ligadas àquele Oriente, e querendo dizer que, tipo, olha, a luz chegou na província tal, mais uma loja se filia a nós, reconhecendo a legitimidade da verdadeira maçonaria, e tem toda essa disputa em torno deles e tal. Já no caso das fontes, né, vindo para Alagoas, que é isso é só um apanhado geral do que estava acontecendo na nossa. Já no caso de Alagoas, a fonte principal que eu vou trabalhar é a imprensa Bárbara, que era o órgão que fazia eco, né, essas reivindicações da imprensa maçônica nacional como um todo, e onde eram desferidos vários ataques para clérigos, para a Igreja Católica, enfim, se tentava atacar os padres que, apesar de serem tidos como clero reformado, tinham posturas assim que estavam mais ligados a um clero mais politizado, de embate e tal. E nesse quesito todo, né, como a gente já sabe assim, da questão religiosa, se tem essa coisa de perseguição à igreja, enfim. E chegando até mesmo à prisão, né, de dois bispos, Dom Vital e Dom Macedo no Grão-Pará, um em Olinda e outro no Pará. Outra coisa que eu tento trazer aqui já, é um embate mais teórico mesmo, que é essa questão da sociabilidade. Porque quando a gente pega estudos sobre maçonaria, é muito comum a gente ver autores, como tem Alexandre Barata, Alexandre Barata, Marcos Gerais também, Alex Andrade, é, enfim, outros historiadores, eles pegam muito essa coisa que é um conceito que ele da sociologia. O Agulhão, eu até coloquei aqui, o Agulhão é que acaba pegando isso, trazendo para a história, e essas relações, essas redes, né, de sociabilidade, elas estão ligadas e elas têm a sua transformação ao longo de um determinado período temporal, e que a gente vai ver como que isso funciona no caso dos maçons, porque dentro da própria instituição tem a parte da filantropia, que seria justamente essas parcerias, que você sempre está em prol de socorrer o seu irmão maçom. E ao longo do Império, essa filantropia para fins
práticos, né, na sociedade, a gente vai ver que ela gera também uma certa rede de clientelismo. E aí, entre grandes dos maçons, né, proeminentes no período que tiveram um papel importante nesse clientelismo maçônico, vamos dizer assim, a gente vê o nome de Rui Barbosa. Ele que recebia muitas cartas de outros maçons solicitando cargos públicos. Essas relações muitas vezes vinham das faculdades, Faculdade de Direito de São Paulo, por exemplo, é um foco assim, de estudantes da área de direito que já começavam a ser ali cefados mesmo assim por organizações de sociedade secreta. E quando essas pessoas elas se formavam, elas pegavam cargos públicos, enfim, seja de político, né, ligados à Câmara, ao Senado, eles iam automaticamente preenchendo o entorno ali com aqueles favores de outros que também estavam ligados ali por esses vínculos, né? Então a gente vê tipo um cargo de um chefe de polícia, ou um presidente de província sendo nomeado por alguma figura proeminente que era maçom, e você vai ver o cara também era maçom. Isso faz com que eles comecem a ter um controle muito forte na política nacional na época. Tanto que deu no que deu. A questão religiosa é também uma demonstração de muita força política. E nesse quesito, eu também achei válido pegar essa teoria do Durkheim da consciência coletiva. Porque você vai ver que essa sociabilidade, a grande liga dela, é também ligada pelo elemento do secreto. O segredo seria a grande, como é que eu digo, o grande fundamento, né, para que essas relações se fossem tão duráveis, em certo sentido. Afinal de contas, você estaria prendido por um voto e toda a sua rede de inter-relação, porque os maçons eram muito organizados, um sistema muito dependente da ordem. Isso desde do favorecimento para você ser nomeado a cargo, até mesmo em questão de dificuldade financeira, você tem um fundo de pensão para você poder se comprar, ou a sua família, no caso do maçom morto, né? A viúva teria direito a esse fundo de pensão, ou o filho mais velho, no caso de ter ausência da mãe também. Ou seja, era como é que eu digo, uma rede de relação muito útil para quem estava ali, para quem fazia parte. E nesse quesito também entra a parte da consciência coletiva, que a gente vai ver que tinha toda uma tentativa que vai desde de se trazer essa antiguidade, essa coisa, até valores que eram divididos, compartilhados entre eles mesmos, o que seria um ideal de cidadão e de nação, porque a maçonaria ela também tinha esse projeto, e que seria um ideal para a nação brasileira. E tudo isso vai estar exposto assim, no, no discurso dele. Isso seja tanto no Lavradio quanto nos Beneditinos. Posteriormente, mesmo que com o fim da questão religiosa, né, a gente vê que a maçonaria ela vai se debruçar sobre uma forma de educação laica e para leigos. Isso também era um esforço, porque não bastava ter assim a separação entre igreja e Estado, que a gente vai ver sendo defendida muito, principalmente pelo Vale dos Beneditinos, que era que era a ala da maçonaria muito mais radical assim, para a época. A gente vai ver que o catolicismo está muito presente na mentalidade da população, e aí entraria um esforço de trazer uma educação muito mais, como é que eu digo, muito mais cientificista, né, do que especificamente cristã, ligada à moral e por aquela falta de catolicismo. E a gente vai ver os próprios maçons também fundando escolas ou cedendo espaço para o estudo das próprias lojas para que se fosse ministrado aulas e tal. O próprio movimento abolicionista também, ele vem dessa tentativa da maçonaria de mudar a concepção do que se tinha da maçonaria, fazer com que a maçonaria tivesse um papel muito mais ativo na sociedade, com viés assim progressista, né? Muitas vezes eles ajudavam na libertação de escravizados, pagando por alforrias, eram organizadas festas onde eram levantados fundos para isso. Aqui, por exemplo, em Alagoas tem a Sociedade Libertadora, faz também uma Marney, desculpa interromper. O seu áudio ele tá fazendo muito barulhinho, eu acho que tá batendo na sua blusa, isso. Tá melhor agora? Tá bem melhor agora. Pronto, aí no caso se tinha essa tentativa, né, de se ter uma transformação da consciência coletiva em relação ao maçom. O maçom se colocava como uma alternativa a tudo aquilo que
era representado no Império Católico Cristão. No caso de Alagoas, eu vou ser sincero, ainda estou tendo muita dificuldade de traçar esses paralelos que tem em outras províncias, Rio de Janeiro, Pará, com a Alagoas, justamente por causa de uma escassez de documentação específica da própria ordem. Achei uma coisinha assim no arquivo público. Na imprensa a gente acha muito, tem muita coisa também na imprensa do Rio de Janeiro, que é referente à maçonaria alagoana, que acaba sendo publicada no boletim do Grande Oriente do Brasil e do Supremo Conselho Unido do Brasil, dos Lavradis, dos Beneditinos, no caso, né? E meio que dá para deduzir que aqui em Alagoas teve isso também, porque a gente vê falando também sobre educação laica e tal, mas algo mais concreto até o momento ainda não consegui retraçar. Bem, acho que é basicamente isso, no caso, o primeiro capítulo. O segundo, eu espero conseguir trazer uma parte mais substancial sobre a história da maçonaria em Alagoas e tratar mais as fontes específicas de imprensa, né? Aqui que eram publicadas na província. Identificar também alguns sujeitos, porque a gente tem presidentes de províncias que estavam ligados à maçonaria, já foi, isso eu já identifiquei. Outros que eram, por exemplo, as leis provinciais, que teve a participação também de maçons. Eu já consegui estabelecer uma lista com o nome, né? Desse daí eu vou fazer uma repestagem aí para pegar aqueles assim, porque é muito difícil você conseguir documentação de alguns. Já outros, por terem sido autoridades políticas ou ligadas ou muito próximas a elas, você consegue identificar mais fácil. E o objetivo disso é justamente tentar estabelecer essa rede, essa sociabilidade maçônica alagoana no período. Como é que ela estava estabelecida, como é que ela estava organizada, como é que ela se articulava para fazer frente a um movimento maçônico e se integrar, né, um movimento maçônico nacional de oposição à igreja e ao império. A maçonaria alagoana, que através do discurso do próprio Lábaro já é perceptível que ela tem, pelo menos naquele periódico, uma inclinação muito mais radical ao Vale dos Beneditinos, né? Mas que em discursos e outros boletins do Lavradio e outros, você vê que tem uma ala maçônica muito mais ligadas à monarquia em si, não necessariamente estão ali na área radical dos republicanos. Então, seria interessante saber, dentro das próprias lojas, a Virtude e Bondade, a Perfeita Amizade Alagoana, 3 de Maio em Pilar, entre outras, o quão essas lojas estavam de fato orientadas a um ou outro e o que de fato era feito em questões práticas assim e políticas, né, na província no período então. Seriam os principais questionamentos assim no primeiro momento, no meu primeiro capítulo. Bem, acho que é isso basicamente. Bem, Marne, ótimo, excelente. Vamos então abrir a roda. Se você não tiver mais nada para colocar nesse momento, a gente abre para discussão. Eu já anotei aqui, tem 7 questões, mas como sempre, né, tenho que ser educada. E Cezinha, na tradição desse coletivo, levanta a mãozinha. Muito bem, César, é contigo. Boa tarde, pessoal. Eu só espero que não me interrompam dessa vez, porque tá com uma reforma aqui, né? Então, assim, abrindo a roda, né? Iniciando, né, os debates, né? Assim, primeiramente eu quero elogiar o Marlin pelo texto. Eu gostei muito do texto. Esperava algo bem mais específico, mas eu entendi a, a proposta, né? Assim, porque querendo ou não, você tem que definir, né? Trazer as suas limitações até chegar no seu objetivo. Mas assim, o comentário que eu vou fazer aqui não tem a ver com o seu tema, mas não tem a ver com o texto, entendeu? É mais assim uma sugestão que eu tenho percebido. Durante a minha pesquisa sobre os conflitos, né, entre protestantes e católicos, eu decidi entender mais ou menos o contexto da questão religiosa, certo? Porque para mim a questão religiosa de certa forma influenciou também de certa forma sobre a intensificação desses conflitos aqui, né, em Alagoas e em Pernambuco. Durante essa minha pesquisa, eu acho que eu já cheguei a mencionar isso para você, mas eu não cheguei a
a me aprofundar. No Jornal Apóstolo de 1872 é noticiado a criação de uma Associação Católica Alagoana aqui, né? E essa associação, ela é uma filial de uma que foi criada tanto no Rio de Janeiro, como em Pernambuco e como no Pará. Então, dentro da questão, do contexto da questão religiosa, isso é bem interessante, né? Ah, a Associação Católica, né, como tem, ela teve o intuito de combater a maçonaria. O intuito dela era, no caso, né, de proteger, né, a sociedade brasileira contra a maçonaria. Então, assim, a pergunta que eu queria fazer é que se você achou alguma notícia ou, no caso, alguma informação sobre essa associação religiosa que tenha sido criada, porque lá no jornal, né, o Apóstolo, ele dá o nome, né, da mesa, da diretoria, e é bem nítido, né, que era composto para a camada mais intelectual da sociedade, né? Tinha professores do Liceu Alagoano, advogados, tinha até um cônego, né, que era o cônego do ar, que estava envolvido também, né, nessa criação dessa associação. Então, eu acho assim que seria bem interessante se você conseguisse tra- trazer assim, para sua pesquisa informações sobre essa associação, porque já mostravam assim, uma certa organização, né, para além dos debates e conflitos que você tá estudando, né, que você vai mencionar, no caso, trazer essas formas de organização, né, da Igreja Católica, para tentar, de certa forma, barrar, né, uma presença maçônica dentro desse contexto da questão religiosa. Então, assim, ao meu ver, seria bem interessante, pelo menos você tentar explanar isso. Ou, no caso, ou conseguir alguma informação, né, que ajudasse a entender, né, é, é, essa questão, né? É só uma dica mesmo, viu? Não se preocupe, não. Tá vendo? Só isso. Tudo bem, César, dando mais trabalho para Marney. Everton. Boa tarde, é possível me ouvir bem? Sim, Eu tá tudo bem. estou falando pelo celular e aqui pelo computador. Primeiro, parabenizar Marney, eu fiz um esforço de horário para poder estar aqui lhe prestigiando, tá? Esse horário eu geralmente estou dando aula, mas hoje o plantão pedagógico caiu no dia certo, consegui transferir. Além de prestigiar você, porque fomos colegas de graduação, né? Entramos na mesma turma, é um tema também que muito me interessa. Eu fiz alguns apontamentos no teu texto, mas eu vou tentar ser breve para dar tempo também das outras colaborações. Inicialmente, uma coisa que eu anotei foi o conceito de secreto ou discreto. Diversos autores contemporâneos já trabalham com o conceito de discreto. Claro que no recorte temporal que você está trabalhando, a coisa era tratada como secreto por quem tratava da maçonaria, né? Mas a gente trabalhando com o contexto atual, acho que um conceito que se enquadraria seria o conceito de discreto, não sociedade discreta. Um outro ponto foi na página 22, você fala sobre, você usa o termo a própria Constituição da maçonaria, na página 22. E aí só a título de colaboração, tá? A gente não pode falar de Constituição dentro da maçonaria por não existir Constituição, né? Você tem a Constituição de Anderson, que foi criada pela Grande Loja Unida da Inglaterra, mas ela não era um documento, vamos dizer assim, de hegemonia da maçonaria no mundo, né? Tanto que alguns escritores, depois eu tenho algumas referências para te dar como sugestão,
tratam a maçonaria como um fenômeno múltiplo, né? Porque quando a gente fala de maçonaria, a gente está falando de algo tão complexo por justamente a falta de hegemonia dela, né? E aí vem o conceito de regularidade, que é o reconhecimento da loja unida da Inglaterra ou não. Então, é um conceito também que, de repente, você pode trabalhar ele, nessa ideia de regularidade maçônica ou irregularidade maçônica. E é só, senão eu falo demais, aí depois, se for aberto uma outra rodada, a gente colabora mais. Obrigado, Marne. Obrigada, Everton. Então, Marne, vamos responder essa primeira rodada? Eu acho que já tem bastante coisa. Ok, professora. Bem, no caso do César foi uma questão mais uma dica, né? Assim, de uma dimensão a mais a trazer no trabalho. Já no caso do Everton, de fato, essa coisa da Constituição. Eu procurei saber também, procurei ler livros de alguns maçons. Tem um cara que, até pelos livros da Madras, eu li muito livro de autores que são publicados pela Madras, trazendo esse papel dessa Constituição. E um ponto em comum é que todos mencionam ela como sendo a primeira. Ela não vai ser, de certa forma assim, aceita na íntegra por todas as lojas, você vai ver adaptações, mas até o caso de se falar de Constituição, eu acho possível, porque até quando se tem a separação do Lavradio e dos Beneditinos, isso aí já fica explícito também, que de fato a maçonaria ela não era tão homogênea assim, porque durante muito tempo ela teve separada, mesmo por pressão internacional, mas até esses orientes eles também vão ter suas próprias constituições. Agora, mesmo essas constituições tendo pontos de divergência entre si, vai ter aqueles pontos em comuns, que são os pré-requisitos, por exemplo, para se aceitar um maçom, ou do que seria o ideal de um maçom, que vão estar já presentes na Constituição de Anderson. Então você tem meio que uma continuidade de certos conceitos, certos preceitos para ser aceito da ordem e da própria ordem em si. Então o que eu tentei trazer nesse sentido assim de a Constituição de Anderson, e trazer a importância dela, é porque do que eu pesquisei, se começa essa regularização ali. Tanto que foi por isso que eu escolhi dar o ponto, assim como outros pesquisadores também não maçônicos, né? Dar o ponto de início da maçonaria no século XVIII, 1817. Porque é dali que se começa tendo uma tentativa de regulamentar melhor a coisa. Então, para fins de pesquisa mesmo, eu achei válido pegar daí e trazer essas referências. Mas a gente vê que tem mais de uma constituição. Tem a de Anderson, que vai dar as diretrizes ali, tem outras que são feitas com base nela, tem outras que vão pegar uma maçonaria assim, que você vai ver que tem um viés até socialista, só que o socialismo deles, vale ressaltar que não é o marxista. Vai beber muito mais em socialistas utópicos, né? Anteriores ao marxismo do que ao marxismo em si. E eles vão trazer o conceito de socialismo muito mais ligado à sociedade, tudo aquilo que era pertinente a ser discutidos para o bem da sociedade. Seria um âmbito de estudo do socialismo. É um conceito bem... Mas acho que eu não sei se esclarecer esse ponto aí. Qualquer coisa você pode dar um toque aí depois. Obrigada, gente. Vamos ver mais alguém levantando as mãozinhas. Depois eu vou me inscrever também. Jadson. É contigo, professor. Olá, boa tarde pessoal. Parabéns, Marne, pela apresentação, pela sua pesquisa que está se encaminhando. Eu sou ignorante em relação à história da maçonaria, né? Vocês que estudam a maçonaria, né? O Everton e vocês conhecem esse livro aqui? Visões do Rio de Janeiro Colonial. Não? Visões do Rio de Janeiro Colonial. É um conjunto de narrativas de viajantes que passaram pelo Rio de Janeiro até o século XVIII. 1800, né? Até 1800. Aí, quando lendo esses textos, tem um viajante que ele passa na cidade do Rio de Janeiro no ano 1800. O nome dele era Jean-François Landolph. Aí ele faz a seguinte descrição, né? Eu não sei até que medida vai contribuir nas pesquisas de vocês, né? Mas eu sempre fiquei encucado desde o tempo que eu li essa descrição dele, porque é no ano exato de 1800, né? E na referência você fala da origem, aí tem a dúvida, né? Da origem da maçonaria no Brasil, né? 18, 19, né?
pela descrição que ele faz, ele já aponta uma maçonaria bem estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, pelo que você falou e pela a descrição desse viajante, me parece já no século XVIII a maçonaria bem estabelecida no Rio de Janeiro, né? Porque ele fala o seguinte, ó, souberam que eu era maçom e mal pus os pés na cidade, um grupo de 5 membros de uma loja ofereceu-me dinheiro e outros serviços. Agradeci-lhes com grande cortesia, mas não pude esconder a minha surpresa ao saber da existência dessa loja num país submetido às leis portuguesas. Em Lisboa, se o indivíduo é reconhecido como maçom, ele é punido com a morte. Nas minhas muitas visitas a essa capital, no caso Portugal, recomendaram-me que mantivesse oculto o fato de pertencer à maçonaria, pois diante da menor suspeita, todas as casas me fechariam as portas. Essa lei terrível, disseram-me, tinha sido imposta pelo Tribunal da Inquisição no ar da sua cruel severidade. Perguntei-lhes como sabiam que eu era maçom, através do Comodoro Buttel, que o recomendou aos membros da venerável loja. Responderam. E aí segue a descrição dele, tem muita coisa aqui. Agora, outro ponto também que me chamou muita atenção foi o seguinte: ele foi convidado para ir na loja, ele vai na loja, e aí ele diz o seguinte: introduzido no recinto do templo, escutei-me com prazer o discurso do venerável. Contudo, o meu espanto, isso o espanto dele e espanto o meu quando li isso. O meu espanto chegou ao máximo quando observei que no interior da loja, entre os primeiros chefes militares e administradores da colônia, se encontravam as mais altas dignidades da igreja, tais como bispos e arcebispo. Um magnífico banquete pôs fim aos trabalhos. Então, eu não sei em que medida contribui, mas eu, apesar de ser um ignorante na história da maçonaria, esse relato no ano de 1800, tanto espantou o viajante, né, esse francês aí, quanto me espantou quando fiz a leitura, né? Então, a critério de sugestão, né, o nome do autor é Jean Marcel Carvalho França, Visões do Rio de Janeiro Colonial. Ele tem outro livro também chamado Outras Visões do Rio de Janeiro Colonial, mas o que tem essa descrição é Visões do Rio de Janeiro Colonial. Então, essa fonte, talvez contribua. Desculpa, Jadson, eu me empolguei também. Essa fonte, o original dele, da narrativa do viajante, essa fonte está onde? É de onde essa fonte? Qual arquivo? Arquivo Nacional, Brasil, é francês? Como que ele teve acesso a essa fonte? Memórias do Capitão Landolph. Está em francês, né? Estou traduzindo no português francês aqui. Memorie do Capitaine Landolph. Paris, primeiro e segundo volume, 1823. Ele traduziu dessa fonte. Então foi publicado originalmente na França, né? Isso, em 1823. E o relato 10 páginas aqui, né? Porque ele descreve outras coisas, mas especificamente da maçonaria ele traz alguns trechos. Então, Marne, divirta-se, fala aí. O que é que tu acha? Bem, é útil sim, porque como eu falei no começo, quando você tenta ver a origem da maçonaria no Brasil, geralmente vai remontar ao século XVIII, na Bahia, alguns vão colocar. Mas quando você pega os discursos dos beneditinos e do Lavradio, você vê que a tentativa é de ligar-se já a uma maçonaria como tendo os grandes nomes, né, da maçonaria como sendo iniciados ali no século XIX. Porque do que eu li da própria bibliografia, você tem até então, antes de José Bonifácio e outros, uma maçonaria no Brasil, porém portuguesa demais, entende? Então, o esforço no século XIX foi justamente do que se entende a desligar essa influência muito forte da maçonaria portuguesa aqui no território nacional. Tanto é que o único ponto de convergência, um dos únicos pontos de convergência entre um Oriente e outro, era justamente a independência. Pode falar, a gente não aceita Bonifácio, no caso dos beneditinos, né? Disse que ele foi um traidor. No caso do Lavradio, a gente não gosta do Gonçalves Ledo, diz que ele foi um radical desmedido.
mas a gente concorda que a independência é o ponto-chave da nossa história, né? Foi a grande realização assim, que está na nossa memória que a gente compartilha. E no caso de padres, né, na maçonaria, isso vai ser inclusive uma das acusações até na própria imprensa maçônica. Os caras acusam até o Papa Pio IX de ter sido expulso da maçonaria. Então você vê que tipo tinha essa coisa, né, de tanto padres que de fato faziam parte da maçonaria. A gente tem aqui no Nordeste o seminário de Olinda, né? Ele é tido na época como sendo um grande formador de padres que eram aí voltados para as questões assim revolucionárias. E que muitos desses formandos ali, desses seminaristas, eles passam a integrar também sociedades secretas. Um dos esforços, inclusive, né, do clero que começa a ser ali reformado, que começa a entrar aqui, né? Acho que é 1844, que começa tendo essa entrada mais de um clero mais reformado, ultramontano e tal. E aí você vai ver que um dos esforços, né, do bispo Dom Vital, entre outros que se opõem a isso, é justamente você trazer essa consciência dos próprios sacerdotes, né? Olha, não pode. Até no Rio de Janeiro, a questão religiosa, ela começa também com um padre indo celebrar a missa lá na maçonaria. O cara indo fazer elogio lá, o cara, bicho, não faz isso, o bispo, né? Aí o cara vai lá e faz. E o bispo disse que ia ter punição, mas não puniu. Aí os caras tentam trazer isso pro Rio de Janeiro também. Chega no Rio de Janeiro não, em Pernambuco também. E no Rio de Janeiro deu certo, então vamos celebrar aqui a missa em Pernambuco, não lembro se foi em Olinda, se foi em Recife. E aí o bispo Dom Vital já no começo ali, né, ele era muito jovem, acho que ele tinha 28 anos na época, não lembro exatamente. Ele chega e diz, não vai. E os maçons temam e o bispo de fato ele não celebra a missa. E os maçons ficam, pô, que isso, velho? O cara chegou um dia desse aqui, um coitado desse já tá peitando a gente assim, aí dali é que começa já o estopim, né? A coisa começa. Aí depois ainda vem a expulsão dos maçons das irmandades e tal, enfim. Mas durante muito tempo você tem padre andando com maçom andando com padre. Os maçons exigem, inclusive, isso, né? Uma igreja, você percebe no discurso que a tentativa de uma igreja muito mais submissa, até. E a questão religiosa vem justamente por combater essa cultura, né, de proximidade entre as duas instituições também. Dizer que são incompatíveis. Obrigada, Marney. O Everton levantou a mão, depois eu. Se mais alguém quiser se inscrever, é só levantar a mão. Não, como eu já falei, professora, a senhora, por gentileza. Então tá. Obrigada, Everton. Marney, eu queria, assim, fazer algumas questões, mas é para poder explorar mais da sua pesquisa, né? Você falou um pouco aí rapidinho no final sobre a estrutura da dissertação, ou pelo menos aquilo que você está planejando para o segundo capítulo. Mas eu queria que você colocasse aqui no grupo, primeiro assim, qual era a sua ideia no seu projeto né, da dissertação, se esse projeto, inclusive o título do projeto, se você puder falar, se ele já mudou, se você já tem aí no caminhar da pesquisa, por conta das questões das fontes, da bibliografia, você já está mudando isso. Isso você já pode então apresentar, né? Quer dizer, o meu projeto era esse, eu estou em tal pé e aí estou planejando escrever mais tal e tal capítulo. Então, só para a gente ficar bem esclarecidos aí do percurso que você está fazendo, tá? Em relação aos assuntos que você trouxe, que são todos muito interessantes e é ótimo ver realmente como você vai avançando com essa pesquisa da graduação para cá e avançou muito, né? Eu fico bastante feliz. Mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais, primeiro sobre essas disputas políticas entre as lojas que você mencionou, né? Então, entendi que tem duas disputas aí entre os orientes, né, no Brasil, e isso representa, de certa forma, também divergências na política nacional, nos projetos políticos que esses homens têm, mas qual que é, assim, essas diferenças? Se você puder falar um pouquinho mais, ou se essas diferenças não estão tão claras assim, ou se, na final das contas, esses dois grupos eles continuam representando os interesses da oligarquia de terra, da aristocracia, como é que é, né? Porque você já tinha jogado o balde d'água quando falou aí que tem uma galera radical, mas aí são os radicais jacobinos, mas não são assim tão revolucionários, né? Então, por exemplo, seria, claro, muitíssimo interessante se você, na pesquisa, conseguisse traçar, a partir dessa ideia que você está trazendo de uma rede de sociabilidade,
indivíduos que vão se aproximar mais ou menos de ideias socialistas ali no final do século XIX. Eu acho que para Alagoas, para a nossa história dos movimentos operários ou das agitações políticas, isso interessaria muito, né? Pelo menos me interessa. Agora, tem uma questão aí que você trouxe que eu fiquei em dúvida ainda, e é claro, eu li seu capítulo, né? Fiz aquela primeira leitura revisando ali na orientação, mas o uso do conceito do Durkheim, de consciência coletiva. Eu fico pensando assim, por que tu não trabalhou com ideologia ou com outro conceito? Por que Durkheim? Por que esse conceito? Então já é uma perguntinha mais de banca de qualificação, viu? Que vai aparecer para você, e eu acho que é bom já a gente fazer aqui uma rodada entre nós sobre isso, tá? No mais, eu acho que por enquanto é isso. E aí, se der mais tempo, eu faço mais uma outra perguntinha depois também. Obrigadão. Everton, você quer perguntar agora? Não, aí eu acho que se ele quiser responder. Tá, então faz essa rodada comigo e depois a gente abre outro. O microfone está desligado, filho. Bem, no caso dessa divergência política, basicamente no primeiro momento que a gente vai ver é uma maçonaria do Lavradio, que ela é muito mais moderada e próxima até mesmo do sistema monárquico de então, né? E a gente vai ver no Vale dos Beneditinos uma maçonaria mais republicana, e que, querendo ou não, ela atende também a uma classe não necessariamente ligada aos grandes proprietários de terra, porque a gente vai ver que tem muitos comerciantes também que estão integrando esse Grande Oriente. Então a gente vai ver que é uma outra ala da sociedade com um poder de decisão aquisitivo relevante, mas que não está tão ligado assim ao latifúndio. Tem muita gente do exército, em um Oriente e em outro. Tem gente do exército, tem proprietários de terra, mas a gente vai ver que tem uma classe de comerciantes que está crescente, né, no Rio de Janeiro, na colônia, na corte especificamente, e que ela integra, assim, grande parte dos beneditinos. Não sei se deveria daí também esse interesse maior numa república, ou pelo menos na defesa de um projeto político que está em oposição àquela classe da maçonaria, aquela ala da maçonaria que está muito mais ligada a velhas autoridades, né, do sistema já vigente. Porque, querendo ou não, o Lavradio, ele era o Grande Oriente em si. É dele que racha e sai os beneditinos. Mas, assim, não ainda é cedo para dizer se de fato é isso. Mas a divergência é justamente isso, um republicanismo muito maior. Já no caso dessa parte, como é que se chama disso, do socialismo, né? Por exemplo, porque esses mais radicais, eles vão se aproximar então do quê? Da ideia mais jacobina? Eles estão defendendo algum tipo de revolução ou não? Não. O que se nota é que eles querem um embate, uma mudança, né, de paradigma ali. Eles querem uma libertação de uma dominação do clero tramontano, isso no primeiro momento da monarquia, mas eles querem como é que eu digo, uma propagação maior de certos conceitos ali científicos que existiam na época, né, do positivismo e, querendo ou não, certa herança ali das filosofias do iluminismo. Então você tem o liberalismo como sendo o grande norteador. Então é uma revolução burguesa, mas não chega a ser uma revolução para mudar o sistema. De fato, ela não é uma revolução assim pensada. O máximo que ela chega de pensar das massas é tipo a educação e liberdade. Só que essa liberdade a gente sabe que ela não é exatamente uma coisa pensada para todos, né? No caso do projeto, a senhora falou, né? Se já mudou alguma coisa. Bem, mudaram sim algumas coisas. A grande parte veio por causa da dificuldade de fonte, que assim não deu para trabalhar, mas foi detalhes, já que essa necessidade de identificar sujeitos ainda, estabelecer as diretrizes ali políticas, como estavam organizadas e tal, com as instâncias do poder, isso ainda permanece. E no caso da consciência coletiva... Peraí. Me diga, você não respondeu a minha pergunta toda. Eu quero saber qual que era o seu projeto, o seu título inicial. Projeto esse. Ainda é o mesmo. É o mesmo título. Inicial o Contra a Liberdade de Consciência, Conflitos e Casos de Intolerância entre a Maçonaria e a Igreja Católica Vincentense Alagoana. Muito obrigada. E
foi justamente por causa, partindo desse título, que eu vou pegar essa coisa da liberdade de consciência, né? E aí entra uma falha ainda que tem no meu projeto, é um maior debate sobre esse conceito de liberdade, e aí a influência de uma filosofia mais liberal. Isso eu já estou sanando, estou lendo uma bibliografia, inclusive de sugestão da senhora também, outras que eu já tinha, que a senhora sugeriu, para aprofundar mais nisso, porque isso vai ser muito importante. E a questão da consciência, naquela coisa de retraçar. Aí eu achei o mais, assim, um dos primeiros, assim, dos pioneiros que deu diretrizes a outros estudos, achei o Durkheim. Li o capítulo específico, né? Tô lendo a obra toda ainda. E achei interessante como ele trabalha isso. Só que já no capítulo eu vi que tem uma coisa que não vai dar encaixar, que é ele diz que são conceitos imutáveis. E aí eu já cheguei e já disse, não é bem assim, a gente vai ver que essa consciência coletiva, ela muda. Inclusive, grande parte do esforço da imprensa maçônica e católica também, a católica é uma permanência e uma reforma, né? Até onde ela está vendo o que é nocivo ali, tanto de elementos mais populares, catolicismo popular, que tem que ser reorientados, como projetos de outros grupos de oposição, como a maçonaria, que estão querendo desviar o povo desse tipo de projeto. E a consciência coletiva, ela entra como sendo a liga, o que vai dar legitimação, né? Conceitos em comum, ideias em comum, valores em comum também. Tudo isso que a gente vai trazer, a gente aprende, né? Através seja de elementos culturais e tal, e vai reproduzir ao longo da vida, e vai se reconhecer enquanto irmãos, cidadãos, né? Com cidadãos conterrâneos, a partir desses elementos, dessa consciência coletiva. E a gente, querendo ou não, tem essa troca, né? Porque esses conceitos eles vão mudando. Alguns grupos podem pensar em, como é o caso da maçonaria, em projetos que vão contra certos valores fundamentais, dito assim, e tentar implantar outros. E a gente vê isso sendo, eu, pelo menos no caso da ação da maçonaria, creio que o esforço por uma educação laica é a maior ação de desmanche dessa consciência coletiva que se tinha até então, né? Vamos tirar o clero das escolas, vamos dar a ciência para os povos livres, e que é por isso aí que o Brasil vai evoluir. Então eu achei interessante, de fato, esse conceito do Durkheim, por causa de tratar especificamente. E também tem essa ligação direta de termos, sabe? Consciência, que querendo ou não tá até no título, a liberdade de consciência. Pois é, mas aí, meu bem, eu acho que você deveria escapar do Durkheim e pensar o negócio em termos historiográficos mesmo. Procura o Thompson, procura o debate, até o debate da Escola dos Análises, ali, Michel Volver, até o Mark Bloch. Vai para outras paradas, porque assim, é lógico que é interessante o Durkheim e tem um interesse para a gente pensar sociologicamente algumas coisas. Mas eu acho que a historiografia ela já dá conta exatamente daquilo que você sentiu falta no Durkheim, que é a coisa da mudança do processo. E aí e ainda mais no debate da consciência, porque assim, tem dois aspectos aí que eu acho que é interessante a gente levar em consideração, que é o fato do que esses caras estão entendendo por consciência naquele momento e qual é a leitura filosófica que eles têm. Então, se é o iluminismo, o que esses iluministas estão defendendo ali como consciência, ou se essa palavra, essa ideia aparece, né? E aí eu já mandaria você ler a ideologia alemã, né? Ler ali um debate mais forte do século XIX, que está repensando, recolocando algumas questões, ou os filósofos do iluminismo mesmo, né? Porque é claro que você vai fazer uma crítica no processo histórico, e tanto na interpretação que os maçons colocam, como na interpretação que a Igreja Católica coloca, né? Porque elas estão em disputa, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, que a maçonaria e a Igreja Católica disputam as consciências, ou disputam a perspectiva de mundo que as pessoas vão ter, né, para suas vidas, né, do que a gente está falando? Enfim, é claro que você pode defender o uso do Durkheim, né? Eu acho que é interessante, inclusive, você ter essa autonomia para fazer isso no seu trabalho, mas a banca talvez vai pegar no seu pé um pouco com ele, então já estou te deixando sobre aviso, né? E é uma coisa que é interessante para a gente discutir no nosso grupo aqui também, porque é um tema muito, muito interessante. O professor Fernando, que chegou, Fernando, bom te ver de novo. Ele está dando aqui uma dica, História das Ideias, e o Darton, ótima lembrança, né? Darton, Kenio Ismael trabalha essa questão da maçonaria brasileira, mais umas referências aí para ti. Beleza pura.
Everton? Pois bem, eu acho que, de certo modo, que a professora comentou agora, eu fui contemplado, tá? Eu tinha separado até aqui a página 30, quando você coloca assim: pode-se definir que a maçonaria e as sociedades secretas derivativas em sua sociabilidade eram, antes de tudo, associações formadoras de consciência. Essa formação que, através do simbolismo dos seus ritos iniciáticos, procurava transformar a consciência a nível individual nos seus membros, com efeito de se desdobrando posteriormente no coletivo. Então, assim, que consciência era essa que para mim não ficou claro a problematização dessa formação de consciência dentro da maçonaria. Se era esse o propósito dela ou ela simplesmente era uma aglutinadora de pessoas que pensavam e tinham intuitos próximos, mas ela não era, vamos dizer assim, a liderança, mas apenas um espaço aglutinador de pessoas que fora dela já tinham determinados posicionamentos. Esse é o primeiro ponto. Eu separei também algumas referências, inclusive o professor Aires fez uma referência, que é do Kenan Ismael, tá? É um nome que trabalha com a maçonaria brasileira. E um outro livro também que pode te ajudar bastante nesse recorte histórico, eu acredito que é a História do Grande Oriente do Brasil, de José Castellani, tá? Pode te ajudar. E um outro é de um padre que eu acho que é a maior referência quando se fala no assunto de maçonaria e Igreja Católica, que é o Benimeli. Então, maçonaria e Igreja Católica, tá? Pode ser referências que podem te ajudar, pelo menos na questão de contexto histórico. A respeito da maçonaria no Brasil, que é um dos aspectos que eu fiquei mais curioso quando eu vi o título, mas que a gente ainda não foi brindado, né, dentro desse capítulo, com a problematização em Alagoas, é que eu acho o problema num quesito fontes, né? A gente tem fontes... Um problema que você pode ajudar a resolver, não é mesmo, Everton? Não sei, assim, quando você fala da virtude e bondade, da perfeita amizade alagoana, são as lojas mais antigas, mas não são as primeiras. A primeira loja maçônica a ser fundada em Alagoas é Amor da Pátria, fundada em 1837. E como é que a gente tem isso? Como é que a gente chega até essa conclusão? Uma única fonte, que é o jornal que a professora trabalhou. Tá? É uma edição que traz isso à tona, e também com a pesquisa de um grão-mestre, que foi grão-mestre do Grande Oriente do Brasil em Alagoas, que foi o Domingos de Oliveira Prado. Então, assim, quando a gente vem para a maçonaria em Alagoas, a gente tem praticamente nenhuma fonte, a não ser hoje o que se encontra nos arquivos da Perfeita Amizade Alagoana e nos arquivos da loja Virtude e Bondade. Hoje, o Grande Oriente do Brasil está completando 200 anos. Eu estou na comissão de elaboração da história da maçonaria em Alagoas, em comemoração a esses 200 anos. Mas eu lhe digo com certeza, hoje a gente praticamente não tem nada referente à maçonaria em Alagoas. Por quê? Porque não houve a salvaguarda desses documentos. E o que a gente tem na Perfeita Amizade Alagoana e na Virtude e Bondade são documentos ainda crus de pesquisa. Então, assim, é um amontoado de papel que a gente ainda não desbruçou nada sobre. Então, assim, a tua pesquisa é pioneira, tem pano para manga. O que a gente precisa agora é, talvez, abrir determinadas portas para chegar em determinadas fontes. O que é complicado é porque a gente fala de uma instituição que é discreta. Então, toda a documentação para ser aberta é diferente
de eu chegar e ir para o arquivo da Cúria, que mesmo assim no início houve certos breques, mas é diferente. Então, é uma documentação que precisa ser analisada primeiro pela loja. Então, assim, é complexo, mas não é impossível, mas é difícil. Então, assim, em relação à maçonaria alagoana, o que nós temos são um arquivo em relação à maçonaria, né? Ela falando dela. São os arquivos da Perfeita Amizade Alagoana e da Virtude e Bondade. Que a ideia é que nesse ano, 2022, a gente consiga algum fôlego para trabalhar em alguma coisa sobre esses dois arquivos. É isso. Obrigada, Everton. Eu acho que uma mensagem que você pode passar para o pessoal da maçonaria é que não dá para depois reclamar que as pesquisas não estão corretas, né? Ou elas estão falhas, porque afinal de contas os pesquisadores, historiadores precisam do acesso às fontes. E assim, é compreensível, é claro, a complexidade de uma instituição que faz as suas escolhas e tem a sua autonomia para estabelecer os critérios, né, de acesso à sua documentação. Mas pensando em termos de função social, de pesquisa pública, né, daquilo que representa de fato isso, a gente sabe que esse controle tem a ver com poder, né? Então, há uma disputa aí política também de poder em torno do acesso a essa documentação. E eu acho que no caso dos pesquisadores não maçons que não têm acesso, né, como o Marne, né, que está aí penando para poder catar pedras e catando milho, né, daqui e ali, é exatamente essa dificuldade. Eu acho que essa dificuldade pública desse acesso, ela vai ser expressa no trabalho dele, né? Ele vai poder dizer, olha, não tive acesso. Então, e aí vai para o debate público, o que representa esse não acesso às fontes, que é algo que a Igreja Católica, como você bem mencionou, também, né? Porque não são todas as dioceses que fazem esse processo de abrir seus arquivos para os pesquisadores. A gente mantém aí com muita força essa nossa abertura aqui, porque muitos pesquisadores de catolicismo no Brasil invejam a nossa possibilidade de pesquisar o arquivo da Cúria. Mas é isso, né? Quer dizer, é como que essas instituições se colocam publicamente. E aí muita talvez desse secreto discreto fica problematizado ainda, porque essa descrição, ela não é para todo mundo. Assim. Pode ser discreto, o professor Fernando falou aqui, né? Todo mundo sabe quem é, né? Entre os seus. Não é todo mundo que sabe, né? Pois é, que bom, né? Se liberou muito dos arquivos em outros países, no Rio, tomara que liberem aqui também. Vou torcer, Everton, muito boa sorte lá no seu trabalho, porque quem sabe isso vai ser realmente uma abertura de portas e janelas, né? A gente precisa. Mais uma última rodada, meu povo? Professor Fernando, eu sei que você chegou depois, mas se puder aí dar uma palhinha para nós. Estava em aula agora, inclusive está aqui com problema da internet, né, por causa da chuva, mas pelo que eu vi, parabéns, né, que você colocou, e realmente o que o professor colocou, a ideia de que é um tema muito difícil, né, não apenas por uma questão de fontes, é que existe um conflito muito grande entre fontes dentro da própria maçonaria. Né? Nós tivemos agora a comemoração, né, dos 300 anos da maçonaria, que deveria ser agora em 2017, que foi adiada, porque a grande loja da Inglaterra e as outras grandes lojas abriram os arquivos e viram que a data que é colocada como canônica, né, na realidade não existiu. Mistura com lenda, aqueles encontros que existiram lá na Globo, hoje em dia sabe que são posteriores e depois foi associado a grupo de lojas que, por sinal, corre mais de 100 anos antes, né? Você já vai ter lá na Escócia. Aqui no Brasil, inclusive no texto do Ismael, ele fala disso aqui, sobre o famoso navio francês, né? Chegou lá no Rio de Janeiro e fez algumas iniciações aqui, ainda no século XVIII. Mas isso daí é muito, né, naquele aspecto que você tem apenas ouvido falar. Agora, o que eu acho importante aí dentro do seu trabalho é que essas fontes, muita coisa se perdeu, realmente. Eu lembro que há um tempo atrás, no aniversário da Grande Loja, aqui, 50 anos,
da Glomial, o pessoal se propôs, abriu arquivos, foi feito até, participei até no artigo sobre a questão da maçonaria e a educação aqui. Então havia uma certa boa vontade disso daí, mas agora o cenário é outro, inclusive um cenário muito tenebroso, né? A gente, não vamos falar muito disso daí não, mas há uma guinada que eu acho que é importante você trabalhar dentro do que você colocou aí, porque existe uma ideia que no Brasil você tem uma tranquilidade histórica que pode definir aquela questão onde se diz, né? Você tem a maçonaria abolicionista, você tem a maçonaria nacionalista, você tem propósitos que são fechados dentro do landmark, né? Está lá liberdade, igualdade, fraternidade, mas a gente percebe isso hoje, não quero tocar nesse assunto, já que você está procurando essa fonte, mas ela é interessante porque sempre teve esses conflitos dentro da maçonaria, desde sua origem. Você vai pegar alguns autores, né, como Ragon mesmo, ele tem um livro só sobre isso, maçonaria ortodoxa, que ele mostra as brigas internas que levaram, inclusive, à supremacia de determinados ritos. E o Brasil, ele é engraçado, porque ele é uma maçonaria vinculada à maçonaria inglesa, né, com obediência inglesa, mas com rituais franceses. Inclusive, você leva algumas questões no ritual atual, que é bem interessante. Agora, o que é também interessante é que esses conflitos se davam dentro da loja. E você tinha, por exemplo, dentro da mesma loja, abolicionistas e pessoas que tinham e defendiam a escravidão. O melhor exemplo de todos é o pai e o avô do Augusto dos Anjos, né? Augusto dos Anjos não era maçom, né? Mas convivia no meio maçom e tal. O primeiro trabalho dele foi com o Major Maçom, né? O Ulisses, que todo mundo sabia que eram maçons. E o que é interessante é justamente isso daí, porque o avô defendia a escravidão. O pai era abolicionista dentro da mesma loja, só que gradualmente as tendências elas foram levando para um determinado momento. Você tinha tinham pessoas que defendiam o império e outras pessoas que defendiam a república. Nós temos um bom exemplo na Revolução lá do Sudeste, lá, né, da Farroupilha, da República Juliana por ali, onde você tinha de um lado o pessoal defendendo o imperador, do outro lado a construção de uma república. E esses conflitos estavam muito presentes. E é muito romantizado isso, né? A ideia do pessoal fazer reunião, fazer loja e depois estar se encontrando em campos de batalha. Tem até monumentos nos Estados Unidos sobre isso, né? O general do confederado dando a mão, morrendo na mão do general da União. Então tem muita lenda dentro dessa história. E quando eu digo que, de certa maneira, se percebe esses conflitos, porque o pessoal sabia quem era o padre maçom. Tanto que leva esses conflitos, leva essas brigas. Sabe quem que era o camarada que estava ligado à maçonaria, porque a maçonaria ela tinha uma vida social muito ativa, patrocinava festas, quermesses dentro da própria igreja. Inclusive, era uma maneira, inclusive, de chantagear a igreja. Quando a igreja começava a pressionar, os caras diziam, pá, a gente não vai dar dinheiro para você fazer tal festa. Né? E isso daí era muito presente, muito narrado dentro dos jornais. Então, havia uma coisa que é muito interessante, que o GOB abriu lá no Rio de Janeiro, são os discursos que se davam dentro das lojas brancas, né? As chamadas lojas que eram abertas, as sessões que eram abertas. Isso era muito comum na Europa, muito comum nos Estados Unidos, comum aqui no Brasil, e era como se fosse uma atividade intelectual onde várias pessoas trabalhavam, participavam, né? O Freud participava de loja maçônica, não quer dizer que ele era maçom, não era maçom, mas ele teve um apoio, uma influência muito grande. Então, dá para você determinar dentro desse espaço, a Ken Hill vai trabalhar sobre isso, alguns outros autores vão trabalhar sobre essas influências políticas que estão ali presentes e que são muito visíveis na luta do abolicionismo, na luta pela independência, na luta contra a igreja, né? Principalmente na questão de ajuda e favorecimento dos protestantes.
que hoje perseguem a maçonaria. Então, você vai encontrar isso daí dentro dos jornais, dentro dessas disputas aí mais abertas. Embora os documentos da própria maçonaria, eles são realmente secretos. Para você ter acesso, você tem que realmente ter autorização do grão-mestre, né? E em nenhum momento eu não vi nem o grão-mestre daqui do Grande Oriente, o grão-mestre da Grande Loja se furtar quando solicita, né? Mas também tem muita documentação ali que, nossa, tá um caco. Imagina, você tem coisa lá de 100 anos e tal, sem manutenção, né? Você fez uma faxina numa loja como Amor e Justiça, né? Que tem 50 anos quase, e você jogou a maioria dos materiais fora. Por quê? Porque estava impossível de trabalhar. Então, você tinha cartas, você tinha documentos de visitas de políticos, né? Você tem uma cadeira, se não me engano, é na Virtude e Bondade, uma cadeira que era do imperador, né? Não há Perfeita notícias que o amizade. imperador... Ah, Perfeita amizade a alagoana. perfeita amizade alagoana. Não tem, mas nós sabemos hoje, dentro dos documentos do GOB do Rio de Janeiro, que o imperador frequentava as sessões abertas, né? E, inclusive, dava seus discursos, está tudo isso registrado. Então, essa dificuldade eu acho interessante, né, que você vai encontrar de documentação, mas também tirar essa visão simplista, né, que ainda hoje o pessoal coloca. Como é que houve essa tendência, essa guinada tão grande à direita de uma grande parte da maçonaria, né, principalmente aqui em Alagoas? E esse conflito já era mais antigo. E você tem o ápice desse conflito na década de 30, com a esquerda, que estava dentro da maçonaria, tentou ser expurgada na década de 30, não conseguiu, mas na década de 60 foi perseguida, né? A ferro e fogo, e deu agora no que está dando. Então é um tema aí que eu acho que tem muita coisa. Material, se quiser, a gente tem. Tem uns livrozinhos, tem uns materiais aí, tem uns documentos aí que dá para a gente colocar, né, que são os documentos abertos. Mas aí eu acho que não teria nenhum problema mesmo você falar com o pessoal do Grande Oriente, né, você falar com os responsáveis sobre esses acervos, que inclusive existia um projeto antes da Covid de fazer um museu da maçonaria aqui, de resgatar, né, essa questão da vida pública maçônica dentro do estado de Alagoas, que foi muito importante, foi muito esquecido, e está sendo esquecido. Escolas, clínicas, hospitais, atividades sociais, bailes, né? Tem um baile hoje que é muito famoso ainda, que é o Branco e Preto, né? Que ocorre lá em Pão de Açúcar, que mobiliza a cidade. Então, eu acho que tem muita coisa aí para fazer. Muito, muito bom trabalho. Muito obrigada, professor Fernando. Maravilha. Já se prepare, porque a banca de qualificação do Marney vai chegar aí lá para setembro e tu vai participar, né? Vou te convidar. Tem que ajudar nós aí. Marney, você levantou a mãozinha, filho. É tu. O Everton tava com a mão levantada, não quer não falar não? Eu acho que ele esqueceu de abaixar, né? Ok. Bem, sobre a questão que ele levantou, eu não lembro muito bem agora, eu anotei ela parcialmente, mas era sobre que consciência é essa, né? E é justamente isso, Everton, na fonte você vê que não há assim, tipo, uma unicidade dessa consciência. E você vê, são vários grupos querendo reformulá-la de acordo com seus interesses e tal. Mas não se tem nem do lado católico especificamente, não se tem tanto assim essa unicidade de consciência, porque até no Lábaro, né, às vezes você tem citação assim de algum padre que parece ser um pouco mais inclinado, ou que em algum momento da história a igreja ou um bispo foi mais inclinado ao lado da maçonaria, e que tinha uma postura mais tolerante, né, que eles cobram muito isso, a intolerância da igreja católica em face a um clero que era mais tolerante e tal, que era um clero mais de uma época assim como foi a do Viajante aí do Jackson e tal. E o que acontece? Já no caso dos autores, né, que você citou aí, o Castellani, eu não consegui esse específico dele, na época
Até lendo o Alexandre Barata, ele cita, né? O Alexandre Barata, que é um dos bambambãs, assim, tal, um ótimo pesquisador de maçonaria hoje em dia, na área da história. Ele cita ele, Marco Morel também, entre outros, ele é uma referência. Esse livro, especificamente, ele já estava esgotado quando eu procurei. Aí tentei achar PDF dele, ainda não localizei, mas localizei outros do mesmo autor. Esse é em conjunto, né? Ele e outro autor, que também tem produções na área. Mas eu Só localizei marcar e outro. você pega aqui comigo. Eu agradeço o PDF também, se você puder mandar. Aí peguei outro livro dele também. É fundamental a leitura dele, porque ele, por ter também acesso a muitas fontes, ele é uma referência até fora, né? Também assim. E aí você vê que é leitura básica. O que está sendo mais orientador assim para mim, no caso da bibliografia, né? Pegando essa parte assim que você falou, é o Alexandre Barata, né? Com Luzes e Sombras e o livro dele sobre a sociabilidade maçônica no período ainda do Brasil colonial. Esse aqui do Alan de Colônia, Andrade, acho que dá para ver aí direitinho. Ele que teve, né, a introdução, o prefácio desse livro inclusive pelo Alexandre Barata, está sendo útil também, e o recorte temporal dele é nesse período do Racha, né, em 1863, do Grande Oriente, até 1901. No caso de Alagoas, eu tô com essa coleçãozinha do Luiz Sávio, mas assim, não é ainda tipo em questão de fontes, assim, não tá sendo aquela coisa, porque querendo ou não, fonte é indispensável. E é na parte de fontes que a Altina fez um favorzão aí uma vez. Ela fez a ponte aí com o Venerável da. Eu esqueci o nome dele agora, rapaz. Mas é da Virtude e Bondade. Ele me disse exatamente aí o que você falou, né? Ele, olha, a gente infelizmente não teve essa tradição de cuidar do melhor das fontes. E assim, se perdeu muita coisa e tal. Aí, na época, eu comecei a trabalhando, aí, enfim, o horário de shopping eu não pude dar continuidade, mas ele ia fazer a ponte entre eu esqueci o nome do outro irmão lá, que era um dos mais velhos da loja, mas que ele tinha muita coisa assim de memória que era da vivência mesmo da maçonaria. E até essa questão do início também da maçonaria aqui em Alagoas, essa informação da Amor da Pátria, eu achei no livro, você deve ter visto no arquivo público do Bernardino, né? Que tem a maçonaria em Alagoas, o livro. Aí ele traz essa informação. Tem lá no. Agora sim, é um axé do que parece ser o livro, né? Não sei. Aí do Bernardino Miranda tem Maçonaria em Alagoas. Aí eu achei, ele traz essa informação, fiquei até surpreso, porque até então, para mim, ela tinha começado na década de 60, né? 1860. E 1863, se não me engano. Aí também no Lábaro, né? Tem essa informação. No jornal que está na Hemeroteca Digital também tem essa informação, que ela estava fechada na realidade, só que ela reabre já na década de 70. Então ela fechada assim, que eles falam que adormece, né? Que uma loja ela não fecha, ela adormece, mas depois as suas colunas se juntam, mas assim, o que a gente vê se sendo citado mais nos boletins dos Grandes Orientes é justamente a perfeita amizade e a virtude de bondade, que parece ter sido os grandes polos aqui de Alagoas no período, né? Dessa questão religiosa e do Império mesmo. E uma do Pilar, que é a 3 de maio também. Muitíssimo É obrigada, basicamente isso. Marney. Acho que pelo andar aí do tempo, a gente pode encaminhar então para as considerações finais, já agradecendo muito a Marney e a todos que participaram. O debate foi muito rico, vai ajudar muito aí no avanço da pesquisa. Marney, então, suas considerações finais, por favor. Queria agradecer, né? Anotei aqui várias dicas. Sério, do professor Fernando, do Everton também. Espero, inclusive, que dê muito certo esse trabalho aí de produção de uma história aí da maçonaria, vai ajudar muito. Uma coisa que eu lendo a bibliografia, a Agulhão também fala isso, na França é aberto, né? Muitos documentos você tem acesso e tal. O professor mesmo falou, o professor Fernando aí, que no Rio de Janeiro também se tem. Aqui, infelizmente, não tem essa abertura, mas seria muito útil. E, infelizmente, por hora o que sobra, né? A justificativa, que nem a professora falou, da qualidade do trabalho, a gente vai ter que dar um. Pô, não deu para ser melhor, porque infelizmente não teve assim recuperação, mas espero que em breve a gente tenha acesso a isso aí, até porque, mesmo que seja uma
instituição privada, né? Mas ela é tão participativa na esfera do público que traz aí aquela coisa, né? A memória dela tá muito ligada à memória da nação. Você vai lendo assim, tipo, e aí teve até uma parte que eu usei um termo que você citou, ordens derivativas da maçonaria, porque tinham as ordens como que eram formadas por pessoas que eram da maçonaria, mas que não necessariamente eram maçonaria. Algumas são lendas, outras têm documentos, tipo o apostolado. Agora, umas vão estar ali de fato ligadas à maçonaria, outras não necessariamente. Ordens estudantis, inclusive, eram muito comuns. E integrantes que depois iam para a maçonaria, mas que no período ali da faculdade de Direito em São Paulo, em Recife, fizeram parte de certas ordens que vão ter o seu crescimento também ali paralelo, né? Então, assim, são ordens que têm a sua história muito interligada com a história nacional, mas que, infelizmente, a documentação, parte da memória nacional também, do público, está fechado a esse nicho específico do privado, né? Então, aí entra aquele debate lá do que a professora falou, o secreto e o discreto. Hoje é discreto, mas ainda, até na época e hoje, ainda tem muita coisa, não só relativo a arquivos também, mas até o que se debate, assim, porque querendo ou não, mesmo que se tenha, lendo nas fontes, né, a proibição no período ali de se debater política, até o Alex Andrade traz isso, ele, ó, era proibido debater política dentro das lojas. A Constituição, tanto do Lavradio quanto do Beneditino, traz isso. Só que, querendo ou não, os caras não sei significar o que é esse debate de política. Tipo, você não pode debater a política partidária, você não pode defender um partido dentro da loja. Mas a política nacional é debatida dentro da loja, sim. E isso, querendo ou não, onde é que você se desliga ali do período do partidarismo? Não tem como, tá ligado? Se a política era formada por partidários, republicano, monarquista, não importa, mas você tá dentro de um espectro político. E aí tem isso também. Professor? Eu acho que uma coisa também importante, viu, Mano, que você deve trabalhar, como eu disse, é que não existe uma unidade na maçonaria, inclusive em questão de ritos. Aí, por exemplo, foi desenvolvida aqui no Brasil a chamada maçonaria brasileira, que é derivativa do chamado do chamado rito francês, onde um dos objetivos era justamente esse, discutir, né, aspectos da política nacional. Então, ainda hoje, você tem, por exemplo, algumas lojas que têm um aspecto mais místico, né? O pessoal que vai adormir a mita, o pessoal que tem um aspecto mais de ordem de discussão, de estudo, né? O pessoal do rito moderno, o pessoal do brasileiro. Então, é necessário saber quais eram esses ritos que estavam presentes ali, né? Então, como eu disse, que inclusive é muito sui generis, né? O brasileiro tem uma derivativa das grandes lojas da Inglaterra, mas, ao mesmo tempo, adotar os ritos franceses, inclusive todo o misticismo, que não é o misticismo presente nas lojas inglesas. Esse misticismo que muitos maçons adotam dentro das lojas, aqui no Brasil, é de derivação francesa, principalmente o pessoal do século XIX, influenciado por Lévy, né? Por essas correntes que são mais místicas mesmo. E isso está muito na memória do pessoal, inclusive na memória do público. Na memória do público, isso está muito presente. E, inclusive, nos boletins dos Grandes Orientes, né, e tal, você tem a listagem da loja e o rito que ela utiliza. Havia uma preocupação de se estabelecer assim, quais ritos eram pertencentes a quais lojas e tal. Você tem essas listagens. E, enfim, aí nessa questão da política é justamente isso, né? É um acervo documental muito restrito, mas que a participação dos membros ela é muito efetiva no público. E aí, que tipos de projetos ou de discussões políticas se tinha na época, né? A gente já tem pela imprensa ali meio que um norte, mas que ainda se tem, não sei, entende? É um questionamento que às vezes eu me faço muito assim, lendo sobre isso. Tem uma lenda, inclusive, quer dizer, ela é meio história, meio lenda, que é sobre a bucha, né? O professor e o Everton já devem ter ouvido falar. A bucha que era na sociedade e tal, que dizem que Getúlio botou a mão ainda numa lista com os nomes dos participantes, que ele disse,
Vou parar porque sem essa galera não se governa o Brasil. Isso aí já, não, já entra na parte assim da história, mas pra gente ver assim, tipo, que há certas ordens, não só a maçonaria, mas outras também, que estão por aí. E a gente não sabe até onde a história dela se confunde com a nossa como uma nação como um todo, né? É uma área aí um tanto até espinhosa, né? Querendo ou não. Com muita coisa que se mistura lenda e realidade. E é interessante, né? Isso daí que você vê uma vista grossa muito grande em relação à maçonaria. Não se sabe por quê. Eu acho que o primeiro registro que nós temos é 1700 e alguma coisa na Ilha da Madeira, inclusive no xará meu, do Aires, que foi denunciado pelo pároco lá de Portugal como maçom, foi preso, mas ele era amigo do rei. Aí o rei liberou ele. Então você tinha muitas desses personagens que o próprio Dom Pedro I, né, fez a proibição das ordens secretas, né, e a maçonaria quase que ficou lá no cantinho dela, não mexeu muito. Sabe-se que se tinha algumas reuniões, eram reuniões que eram feitas aí na Suína, e depois, quando a proibição cai, ela volta todo vapor. Então, como você coloca mesmo, o envolvimento da elite intelectual e elite política e elite eclesiástica do século XIX lá era tão forte que era meio difícil mexer com a maçonaria. Por toda uma tradição que a maçonaria tem de ficar oculta, nesses momentos mais de crise, de se retrair, mas é muito interessante porque você vai pegar registros mesmo dessas histórias, de que algumas pessoas começavam a ser perseguidas, a turma dizia, deixa para lá, né? Então você tinha brigas lá, né? O major Ulisses mesmo, major, teve o livro, teve o jornal dele empastelado, quebrado, né? Porque ele era republicano, né? Era um camarada que tinha uma tendência aí mais liberal, mas ao mesmo tempo não teve uma perseguição maior, como você vai ver em outros países, onde o pessoal realmente puxava, matava, né? Portugal, né? Espanha, então você tem a Alemanha, né? Você tem uma perseguição maior. Aqui é como se fica, como diz aí o Barão de Tararé, né? Uma coisa assim mais furta-cor. Funciona, mas ao mesmo tempo não funciona. Bem brasileiro mesmo. É interessante também pegar por esse lado. De fato. Bem, acho que é isso. Marley, o professor Fernando justo e perfeitamente colocou aí à sua disposição algum material que ele tenha e também a referência sobre Amor da Pátria. É só você me conectar que aí a gente passa alguma bibliografia, passa o que a gente já tem sobre os primórdios da maçonaria aqui em Alagoas para colaborar aí com a pesquisa, tá? Ok, eu entro em contato aí com qualquer coisa aí. Tem um WhatsApp aí, qualquer coisa. Isso aí, manda o zap aqui no chat, Everton, aí vocês conversam. Mando sim. Gente, então, muito obrigada pela presença. Eu vou encerrar aqui a gravação e aí peço que os membros do grupo que puderem ficar, fiquem um pouquinho para a gente fazer aí a nossa programação do fim do semestre, tá? Então, até loguinho, gente.